Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Esse trecho de Emmanuel nos leva a pensar nos instrumentos que Deus colocou ao nosso lado para promover a nossa evolução. Quando ele diz, analisa os que te rodeiam, olha, são os instrumentos que estão ao nosso lado. As pessoas. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda a melhoria. Nos fala Emmanuel da ambientação reencarnatória. As mensagens de Emmanuel, para quem se aprofundou na doutrina espírita, dizem muito. Mexem com todos os fatores ligados à reencarnação. Mas, para tal, é preciso que nós nos aprofundemos na doutrina espírita. Preciso estudar a doutrina espírita, conhecê-la realmente. Senão, pega uma mensagem de Emmanuel ou de outros espíritos, Joana, Bezerra, enfim. Mas não consegue extrair os fundamentos principais nos quais o Espírito está tentando nos alertar. Porque uma mensagem não é como a gente vê por aí, como eu falei ainda há pouco, que o outro alterou a palavra e achou que está tudo bom. Não conhece doutrina espírita. Se conhecesse, não o faria. Aliás, não conhece nem a jurisdição que nós utilizamos na Terra, porque você não pode alterar o que o outro escreveu. O que o outro escreveu, ele escreveu, é aquilo que tem que ser. Eu não sou advogado não, mas não é assim? Como é que eu vou alterar alguma coisa? Ele que escreveu, eu altero e digo que foi ele que fez? Não posso. Muito bem. Então, nós vamos aqui, agora no Missionários da Luz, que é um livro que todos conhecemos, no capítulo 13, onde encontramos esse trecho. A reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho. Pormenores anatômicos imperfeitos. Ele está falando de injunções reencarnatórias. Circunstâncias adversas. Ele está falando dos contrastes da educação. Ambientes hostis constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Ele fala de ambientação reencarnatória. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. O mapa de provas úteis é justamente a pauta do planejamento reencarnatório. Agora, vamos ver como é que isso se produz. Como atua o método evangelização de espíritos. Esse método evangelização de espíritos, trazido por Eurípides, método é um caminho, todos nós já sabemos, método é uma forma, uma maneira de estudar. Em algum lugar que nós estivemos, algumas pessoas depois vieram conversar conosco, e eu percebi que elas não estavam sabendo o que era método, né? E achavam que era um modismo, alguma coisa que vai tratar a doutrina espírita de outra maneira, e não é nada disso. Eu quando fui na escola, quando eu estudei na escola primária, isso nos idos anos 40, aliás eu entrei na escola primária em 1950, era um método que se usava tabuada, ou quem for mais novo aqui não sabe nem o que é tabuada de repente, né? Tinha tabuada, e o método de ensino completamente diferente de hoje. Mas o que precisamos aprender é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só a forma de tratar a matéria é que é outra. Esse é o método, é o caminho de você entender aquilo. Então esse método que Eurípides nos trouxe
é um caminho de nós entendermos melhor a doutrina espírita e nos aprofundarmos, irmos mais fundo, porque com a metodologia que nós estávamos acostumados, ela não cria aprofundamentos necessários para a época atual. Doutrina espírita, progressista e progressiva. Não para. E a doutrina espírita não termina aqui, ela continua, tem muito mais para aprendermos. Primeiro, coloca o espírito diante de suas próprias dificuldades, quando demonstra a existência do planejamento reencarnatório, sua ambientação e o fato do espírito, que tem como princípio a anterioridade e a progressividade da esperança. Vamos já mais adiante. Segundo, disponibiliza recursos próprios da metodologia, fazendo com que o espírito mergulhe na sua intimidade e possa ser amparado dentro de suas necessidades. Observar o detalhe, mergulhe na sua intimidade e possa ser amparado dentro das suas necessidades. Necessidades está ligado ao fato do espírito. Terceiro, propicia ao espírito o valor da comparação interativa entre ele e o meio que vive, demonstrando o valor da natureza que dá equilíbrio ao espírito, harmonizando-o com Deus e suas leis. Esses são os principais fatores a serem conduzidos pela evangelização de espíritos. Princípios que fundamentam a educação do espírito. Esse é um livro ditado pela equipe de Eurípides Barçanufo. A equipe de Eurípides Barçanufo, para quem ainda não conhece, é formada por espíritos maravilhosos. Eurípides dirige esse trabalho. E para quem também não conhece, Eurípides, ele chega a ser tratado como um espírito crístico. Eurípides é de uma elevação incomum. A gente não tem condição de avaliar Eurípides Barçanufo. E a equipe de Eurípides, na equipe de Eurípides nós temos Bezerra de Menezes, Leon Denis, Hermance de Fon, Amélia Rodrigues, fazem parte da equipe de Eurípides Barçanufo, dentre outros espíritos. Então essa é a equipe que está trabalhando com essa metodologia. E esse trecho desse livro diz o seguinte: na verdade, o espírito é o grande universo a ser desvendado. Sem esse entendimento, o processo educativo fica limitado, distanciando-se dos verdadeiros caminhos que promovem a felicidade íntima. E é uma realidade. Se você não conhece o teu universo, se você não se conhece, se você não está sabendo o porquê das coisas que se passam contigo e porquê essas coisas que se passam estão no teu caminho, fica difícil de trabalhar. A humanidade tem avançado sem compreender a reencarnação como a maior oportunidade de educação do espírito. Reencarnação, processo criado por Deus para ampliação da lucidez. Está um pouco apagado ali, é porque o projetor está sem a definição, naturalmente ele já deve estar cansadinho, coitado. Então perde um pouco a definição, né? Mas veja, reencarnação, problemático, né? Conhecemos pouco, precisamos conhecer mais. E para termos um exemplo, nós fomos, mais uma vez, no livro Missionários da Luz, e sucintamente vamos falar da reencarnação de Anacleta. Quem leu Missionários da Luz, de repente se recorda. Todos já leram Missionários da Luz? Gil. Então, tem gente que já leu. Vou falar sucintamente. Anacleta, na reencarnação como Anacleta, ela tinha um esposo tranquilo, sem problemas.
e 4 filhos. Mas ela utilizou de muito carinho para com esses filhos. Passava a mão na cabeça, sabe aquela? Mamãe te adora. Eu vou fazer isso. E o filho ia fazendo da maneira que queria. Sem educação. Sem ser orientado. Porque ela protegia demais. O que aconteceu? Os 4 se perderam. 3 rapazes e uma moça se perderam. Quando ela retornou ao plano espiritual, ela viu o que havia cometido, o erro que ela havia feito, e ficou pedindo que pudesse reencarnar de novo para resgatar tudo aquilo que ela fez de errado. Levou aproximadamente, mais ou menos 30 anos se preparando para uma nova reencarnação e para ajudar aqueles que ela, ao invés de orientar e educar, ajudou a se desviarem, como os filhos. Então, ela se preparou durante esse período, aproximadamente 30 anos, para a reencarnação. Muito trabalhoso. Vai reencarnar. Vai reencarnar, tendo novamente os 4 como filhos. Sendo que todos 4 estavam em locais abismais, em terríveis trevas, digamos assim. Ela reencarnou e recebeu os 4 filhos, para agora orientá-los da maneira precisa. 2 paralíticos, 1 débil mental e uma filha cheia de problemas, para ajudá-la na viuvez precoce. Veja só o trabalho que terá agora esse espírito por não ter bem se conduzido na reencarnação anterior. Agora vai ter que lidar com espíritos em estados bem difíceis, paralíticos, um débil mental e uma filha toda desajustada, para ajudá-la na viuvez precoce. Ainda vai ficar viúva precocemente, para ter mais trabalho, para se empenhar na sua educação e na educação daqueles que estão ao seu lado, os seus filhos. Esta é a situação de Anacleta. Agora, vamos ver esse processo. Etapas desenvolvidas com benfeitores espirituais para a programação dos principais momentos educativos da reencarnação com vistas à ampliação da lucidez. Então, os amigos espirituais se reúnem com Anacleta, ou como se reuniram conosco, e fazem uma avaliação de comportamento das nossas ações, das nossas tendências. Tudo isso, espíritos benfeitores especializados nessas condições. E então, eles avaliam o nosso fato do espírito, os acontecimentos que estão em nós, as nossas necessidades. Eles fazem essa avaliação. Evidentemente, todos esses espíritos que fazem esse trabalho são espíritos preparadíssimos para nos ajudarem. Mergulham através do que eles verificam em nós como necessidades, eles lançam um mergulho na nossa anterioridade, nas nossas vidas passadas. Fazem como se fosse uma vasculhação. Esses dados vão servir para a continuidade do trabalho que está sendo feito para esse espírito reencarnar. De posse de todos esses dados, porque veja, a anterioridade está na nossa memória contínua, nós não perdemos nada. Está tudo guardado na nossa memória contínua. Tudo guardado. E eles conseguem extrair entram nesses escaninhos e buscam os nossos comportamentos, aquilo que fizemos
de bom, de ruim, enfim. E aí então é feito o planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório, esses espíritos mostram para nós o que podemos resgatar nesta reencarnação, o que podemos aprimorar. E nós também falamos das nossas necessidades, nossa opinião, mas eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. Não é simplesmente eles que propõem. Nós também propomos o que desejamos. Né? E eles nos falam, olha meu irmão, não vai por aí não, porque isso aí você ainda não dá. É melhor você deixa isso para depois. Né? Porque nem sempre o que nós queremos resolver em uma encarnação, estamos preparados para fazê-lo. E eles zelam por nós. O que significa dizer que tudo o que temos nesta encarnação, para resolvermos, somos capazes de resolver. Se não o fizermos, é por falta de vontade, é por desleixo, enfim, coisas dessa ordem, assemelhadas. Porque o fardo é conforme nós podemos carregar. Nada maior, nada mais pesado. Porque os benfeitores não deixam que isso aconteça. Muito bem. E aí vem as injunções reencarnatórias. São aquelas exigências que não podemos fugir. Como no caso da Anacleta, ela tinha o compromisso com aqueles espíritos que haviam sido filhos dela anteriormente. E ela tinha esse compromisso, né, de reajustar aqueles que ela ajudou a desajustar. É uma imposição. Esses vão ser teus filhos. Mesmo que ela não desejasse recebê-los, os amigos espirituais iriam convencê-la de que ela precisava estar com aqueles espíritos novamente ao lado. Só para reajustá-los? Não. Para ela também. Para ela se educar também. Instrumentos para a evolução dela própria. O comportamento que ela tem que ter diante do outro, diante das diferenças, diante dos contrastes. E então, vem a ambientação reencarnatória, que está diretamente ligada à personalidade. A cada reencarnação nós assumimos uma personalidade. Eu encontro às vezes coisas que eu fico admiradíssimo. Aí dizem assim, como falatórios que tem por aí, mas fulano não pode ser a reencarnação de cicrano, o comportamento é muito diferente. Não conhece o que é reencarnação. Porque já existe por aí muitas coisas que dizem, não, mas fulano é reencarnação de cicrano. Mas não pode. Cicrano era muito diferente dele agora. Como pode ser o mesmo espírito? É claro que sim. Porque a cada reencarnação, nós assumimos uma personalidade. E essa personalidade está diretamente ligada às necessidades que nós vamos desenvolver naquela reencarnação. E não a outra. As personalidades que cada um de nós já assumiu são várias. São várias. São várias. Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu vou falar do que eu sei de mim. Ok? Vou falar do que eu sei de mim. Eu sei de 2 reencarnações que tive. E soube disso quando ainda era adolescente. E depois não me disseram mais nada. Eu procurei, queria saber mais, mas não me falaram. Mas de 2 eu sei. Em uma encarnação eu fui médico. E numa outra eu fui capataz. Imagina, olha a diferença. Olha a diferença. Quando eu assumi uma ou assumi a outra, a minha personalidade era bem diferente nessas 2 reencarnações. Bem diferente. E eu sinto em mim que eu ainda guardo resíduos de ambas. Não sei das outras. De N outras. Mas a personalidade que eu assumi numa era para desenvolver um trabalho naquele momento. E na outra, um outro tipo de trabalho. Porque o meu planejamento foi feito desta maneira.
E então, eu caio na ambientação reencarnatória. A ambientação reencarnatória é justamente o local onde nós reencarnamos e onde estão os fatores que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. Observem isso bastante, porque mais adiante nós vamos falar sobre isso. Isso é muito importante. E vocês vão tirar conclusões depois por quê. Eu nasci no Rio de Janeiro, é no Rio de Janeiro que eu devo viver. É no Rio de Janeiro que eu devo viver. É no Rio de Janeiro onde estão as circunstâncias que eu devo enfrentar para o meu processo evolutivo. Por isso eu não nasci na China, não nasci no Japão, não nasci no Nordeste. Eu nasci no Rio de Janeiro. É porque no Rio de Janeiro estão os instrumentos para a minha evolução. Ou será que Deus me colocaria num lugar errado? De jeito algum. De jeito algum. Pensemos em Deus. Não cai um fio de cabelo que Deus não saiba. Não cai uma folha da árvore que Deus não tome conhecimento. Como é que Deus iria me colocar em um local onde eu não tenho os fatores para o meu desenvolvimento espiritual? Vamos adiante. Quando no corpo físico os benfeitores orientam para o melhor aproveitamento e para que os eventos ocorram sem desvios perniciosos. Então, os nossos benfeitores espirituais que nos ajudaram no processo reencarnatório, eles nos acompanham. Ah, mas está me acontecendo tanta coisa incomum. Será que você está em sintonia com os teus benfeitores? Como andam os teus pensamentos? Hein? Os benfeitores nos acompanham, mas é preciso que nós estejamos em sintonia com eles. É preciso que nós estejamos dando valor e conscientes daquilo que estamos atravessando, que é para o nosso benefício, é para o nosso processo evolutivo. E ele vai mostrar o melhor caminho. Ah, mas uma doença, sim, é porque a doença é necessária. A doença é um instrumento fabuloso de educação. Então saiba ser doente. Porque o amigo espiritual vai te ajudar. Isso aí, de repente, se a doença tinha que ser desse tamanho, ela vai diminuindo. Fato do espírito. Vamos ver o que diz neste livro, Espírito e o seu processo evolutivo. A organização do fato do espírito é uma janela que se abre na memória. Por meio dela é feito o estudo da anterioridade. Esse estudo detecta quais são as áreas que conclamam a atenção. Especialistas nessas áreas elaboram gráficos inteligentes, colocando o espírito no centro para averiguar as possibilidades de acertar e corrigir as vibrações das áreas escuras detectadas que poderiam ser modificadas durante a reencarnação. Todas essas áreas escuras estão em forma de energia no perispírito, viu? Elas não se perdem e gravadas na memória. Então, vejam bem, a importância do fato do espírito, a importância do estudo da anterioridade por esses amigos espirituais, para poderem traçar o melhor perfil para o nosso planejamento espiritual. E o fato do espírito é muito importante. O planejamento é muito importante. Essa minha posição agora aqui no momento também é muito importante, essa minha reencarnação. Por quê? Porque essa personalidade que eu assumi nesta reencarnação, essa personalidade está diretamente ligada à minha memória existencial, a memória para esta encarnação. A minha personalidade está ligada na memória existencial desta reencarnação. Já o meu caráter
está ajustado à consciência espiritual. Faço-me entender? O meu caráter está ajustado à consciência espiritual. Esse não muda. Ele se aprimora. Mas a memória existencial, essa muda. Porque é de acordo com a reencarnação que estou tendo. Muito importante isso. Muito importante. Então, aquela história que eu estava falando, que fulano, não pode ser a reencarnação, esse daí não pode ser a reencarnação daquele. Pode sim. Pode sim. Porque ele está assumindo uma outra memória existencial, e não aquela que ele tinha antes. Por isso é que às vezes tem polêmicas e mais polêmicas por aí, não sei para quê, não deveriam nem estar especulando nada disso, né? Mas fulano não pode ser ciclano, fulano não pode, poder pode. Vejam bem, no centro o espírito, para averiguar as possibilidades de acertar e corrigir as vibrações das áreas escuras detectadas que poderiam ser modificadas durante a reencarnação. Então, tudo o que trouxemos como prova e expiação, somos capazes de resolver. Somos capazes de dar conta satisfatória. Nada está pesado e nada foi demais. Esse meu filho, não sei o quê, essa minha esposa, esse meu marido, está tudo na programação. Ninguém casou por acaso. Ninguém teve filho por acaso. Nós vimos ali o caso da Anacleta. Ninguém nasceu no Rio de Janeiro por acaso. Vamos ao capítulo 18, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá nos diz o seguinte: com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Isso aqui é interessante, né? O futuro é passado no presente, é uma verdade. Porque no presente, nós não estamos só resgatando ou consertando o futuro, o passado não. Nós também estamos preparando o futuro. Não tenha a menor dúvida. E o que nós estamos passando no presente, né, várias circunstâncias, elas foram adquiridas no passado. E nesse exato momento, nós não estamos só aprimorando e resgatando processos do passado, não. Estamos também preparando o futuro. De acordo com o nosso comportamento, evidentemente, podemos prever como será o nosso futuro. O meu futuro será melhor? Será bom? Será ruim? Depende do que eu esteja fazendo. Se eu estou trabalhando fora dos propósitos do Evangelho, eu já posso imaginar como vai ser o meu futuro, né? Se eu estou me ajustando, me esforçando para me ajustar ao Evangelho, eu também já posso prever que eu vou estar no mundo melhor. Mas, se eu não estou, se eu estou só ouvindo, achando isso, achando aquilo, de repente, pode ser que eu não consiga sair de um mundo inferior, mais do que a Terra. E isso já tem muitos amigos nossos indo para lá. Indo para lá. E tem um outro detalhe também muito importante, que é o mapeamento genético. Mapeamento genético. E aí vocês vão ligar mais ainda a diferença de um comportamento numa encarnação e na outra. Porque esse mapeamento genético,
ele se estrutura no fato do espírito. Vejam, esse mapeamento genético não é só físico, é perispiritual também. Porque o perispírito, ele sofre restringimento. E os geneticistas espirituais vão fazer esse mapeamento de acordo com o fato do espírito, ou seja, de acordo com as nossas necessidades naquela reencarnação. Então, daí é fácil de concluir, quando eu falei, a diferença de um espírito que está aqui não pode ser esse mesmo que reencarnou aqui, porque está com um comportamento muito diferente. Mas ele está com um comportamento para aquela reencarnação. Então a personalidade dele é diferente, sim. É diferente, sim. Vejam o trabalho enorme que dá para reencarnar. Morrer é muito mais fácil. Desencarnar é muito mais fácil. Dá menos trabalho. É menos sacrifício. Muito menos sacrifício. Né? Agora, para reencarnar, a mão de obra é grande. Tem todo um desenvolvimento e preparo do espírito antes de tudo isto que nós falamos, para ele poder se submeter a toda essa composição que aí está. Imaginem o trabalho da espiritualidade para isto tudo conosco. É grande, hein? É grande. E demanda tempo. Isso não é feito de um dia para o outro. Isso demanda tempo. Né? Nós sabemos, e pelas próprias obras de André Luiz, né? As várias oficinas que tem em nosso lar para preparar uma reencarnação. São várias oficinas. São muitos espíritos trabalhando, traçando desenho, desenhando os órgãos, órgão por órgão. Colocando o órgão que vai ter deficiência, outro que não. Enfim, é um trabalho enorme. E depois, todo esse trabalho também desenvolvido paralelamente com os geneticistas, que vão elaborar como serão os genes. E aí? É grandioso o trabalho. Grandioso. Né? E o perispírito também, porque o perispírito fica pequenininho. Ali está toda uma essência que vai se desenvolver paralelamente ao corpo físico. Vejam, a coisa é complicada. Precisamos estudar. O fato do espírito. Vamos mais uma vez falar disto no livro O que é Evangelização de Espíritos e o Espírito e o seu processo evolutivo. O fato do espírito é característica do espírito, incluindo suas necessidades, aspirações e ideais. Já falávamos. O fato do espírito define a organização dos quesitos que vão fazer parte da personalidade. Acabamos de falar sobre isto. Incluindo as qualidades morais que determinam o pensamento do espírito. Incluindo as qualidades morais que determinam o pensamento do espírito. Não esqueçamos que o caráter está diretamente ligado à consciência espiritual. Quer dizer, embora várias personalidades você assuma, mas todas elas, você vai agitar essa personalidade de acordo com o teu caráter espiritual. Se é bom ou se é ruim. E você vai aprimorá-lo, evidentemente. Como vamos mudar os quadros de memória sem conhecer o fato do espírito? É nele que está presente o rol das experiências que o espírito deverá desenvolver para que possa crescer e transformar suas energias no campo dos sentimentos. No campo dos sentimentos. Sem estudar o fato do espírito, não seremos capazes de compreender nossa individualidade marcada por tantos desalinhos. Sentimentos. Sentimentos têm ligação direta com pensamentos que a nossa irmã falou ainda há pouco, a Michele. Pensamento e vontade. Sentimentos são forças, são grandezas vetoriais. Não são grandezas escalares, que têm
uma grandeza que tem uma unidade e um número. Não. Sentimentos têm direção e sentido. Então é vetorial. Porque você pode ter sentimentos nessa direção, mas nesse sentido que não presta, e pode ter no sentido para lá que é melhor. E nós precisamos pensar nisso. Sentimento é muito importante. O sentimento, ele cria força. Ele sai empurrando. Ele sai empurrando. Ele tem uma ordem de grandeza, mas também tem a direção que ele vai atuar. E se o seu sentimento não presta, evidentemente, ele vai atuar numa direção imprestável, lhe trazendo maiores deveres futuros. Maiores resgates futuros. Então, sem estudar o fato do Espírito, não seremos capazes de compreender nossa individualidade. Como é que eu posso estudar o meu fato? Como é que eu posso estudar o meu fato? As minhas necessidades. É fácil. É só eu olhar o que me rodeia. O que está me rodeando? Bom, está me rodeando nesse momento, exemplificando, ok? Uma esposa que me atordoa. Ela mexe comigo. Ela está toda hora me chateando. Você está rindo por quê? Ela exige de mim coisas incríveis. E ela está se identificando? É isso? Hã? Não, ainda bem. Ah, você está pensando naquela amiga. Então, aí o sujeito fica atordoado com isto. Não era para ficar. Porque justamente aquela esposa é daquele jeito, e Papai do Céu colocou-a ali para ele treinar sua tolerância, sua compreensão, sua paciência. Ele deveria agradecer a Deus, que faça com que ela me chateie mais ainda, que é para eu poder ficar cada vez melhor. Gratidão a Deus. Então, tudo que nos cerca, os amigos, os vizinhos, os filhos, são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. E aí nós passamos a conhecer, sabemos qual é o nosso fato, a nossa necessidade, os nossos acontecimentos. Porque aqueles que estão ao nosso lado, que nos amofinam principalmente, está mexendo com qualidades inferiores que precisamos renová-las. Precisamos extirpá-las. Precisamos jogar fora, precisamos melhorar. Quando você passa a conhecer esses fatores de uma forma, inclusive, mais profunda, você começa a encontrar paz em você mesmo e agradecer a Deus. Você passa a agir com uma forma mais sensível, mais compreensiva, você não se desgasta e se melhora. E o outro começa a se perguntar, fulano está diferente, o que está acontecendo? E ele também passa a se modificar, com o teu exemplo. Né? Então, isso é importante demais. É você conhecer o teu fato, as tuas necessidades. Se você se aborrece, qual é a tua necessidade? É deixar de se aborrecer. Se você se amofina, qual é a tua necessidade? É essa. Por isso você tem coisas que te amofinam, coisas que te aborrecem, coisas que mexem com a tua sensibilidade, justamente para você se melhorar. E outras, inclusive, para você aperfeiçoar qualidades que tem. Você já é boa, você já é uma pessoa boa, então vão aparecer outras coisas para você melhorar essa benignidade. É isto. Então, reparou? Todos nós estamos no lugar correto, no lugar certo. E tudo que nos acontece é maravilhoso. Temos que agradecer a Deus, porque está mexendo conosco. É um trabalho sensacional. Quando nós passamos a exercitar esses propósitos que estou falando, nós permanecemos em paz.
nada mais te aborrece. Nada te tira do sério. Pode estar caindo do lado. Vamos ver o que a gente pode fazer. Porque você sabe, porque aquilo está acontecendo. Você está se regenerando, você está melhor. Não tem nada fora do natural. Nada que esteja acontecendo que não esteja na tua pauta. Isso é muito importante. Isto é conhecer o fato do Espírito. Que, em outras palavras, Agostinho, Sócrates já nos falavam, né? Conhece-te a ti mesmo. Pronto, aí está. Simples, não? Está tudo no Evangelho. Tudo no Evangelho. Tudo. Conhece-te a ti mesmo. Pois é conhecer justamente o fato do Espírito, as tuas necessidades. E fazer esse exercício que nós acabamos de falar. Como estudar o meu fato? Está aí. Vamos ver agora aqui o que diz aqui. Olha só. Mergulhando no íntimo, analisando sentimentos, pensamentos, ações, etc. Questionando reações, atitudes, vocabulário. Qual é o teu vocabulário? O que tu está usando? Teve um amigo nosso, que é palestrante, e tem um bocado de figuras por aí que não gostam dele. E então, ele encontra outro dia com um outro amigo, eu estava presente neste fato, ele encontra com outro amigo, aí o outro amigo diz para ele, mas rapaz, sabe que fulano lá naquela casa falou mais que não vai te chamar porque você fala muito palavrão. Mentira, porque eu conheço o sujeito não fala palavrão. É isso que acontece. Coisas dessa ordem, dessa natureza. Nós temos que tomar cuidado, não é? Com o que falamos, com o que dizemos e com o que estamos proferindo. Questionando reações, atitudes, vocabulário. Eu estou falando de vocabulário. Mas para tentar esse nosso irmão, do trabalho que ele exerce, e então o outro exerceu essa mentira. Já imaginou o que ele vai ter para recolher? Pensem no que ele vai ter para recolher. A coisa é séria. Coisa é séria. Vocabulário é coisa muito importante. Ele, além de estar falando, está usando um vocabulário completamente irregular, mentiroso. Né? E o outro, por sua vez, não usa palavras chulas, palavras de baixo calão, nada disso. Mentira. Interrogando a si próprio, como procedo diante da dor? E do outro? Do comportamento alheio? Como está a minha alteridade? Isso é importante. Como recepciono o sofrimento quando me bate a porta? Estou trabalhando com a caridade? Isso é outro importante. Sim, porque se você não tem alteridade, você já não tem caridade também. Né? Alteridade é eu conseguir entender a diversidade, me colocar no lugar do outro, saber lidar com ele, né? Com a diferença. Na casa espírita falta muito isto, viu? Podem saber, é uma verdade. Falta muita alteridade. Chega lá fora, está falando mal. Problema sério, não? Eu já vi isso. Aqui, abraça, beija, né? Aquela hipocrisia de uma pessoa simples, quando chega lá fora, muda completamente. Quer dizer, não conseguiu conhecer o seu fato, o fato do Espírito. Está tendo a oportunidade e não está aproveitando. Coisa séria. E nós não podemos ser mentirosos. Mapa de provas úteis, planejamento reencarnatório. Vamos falar um pouco dele. Planejamento reencarnatório é um processo educativo que aprimora as vibrações do pensamento. Ele se assenta nos moldes das leis que regem a reencarnação. O planejamento reencarnatório é um dos instrumentos mais ricos de evolução, permitindo ao espírito, através de suas escolhas, adquirir novos valores. É através do fato do espírito que o planejamento reencarnatório se estabelece. Já vimos isto. Já falamos a respeito. Não é verdade?
Então, aí está palavras da equipe de Eurípides Barçanufo. Mas vamos em frente, por causa da hora. No planejamento reencarnatório, aqui tem umas figuras, mas como o projetor está sem definição, não está dando para vê-la bem. No planejamento reencarnatório, o espírito determina pontos a serem alcançados. A transformação das energias de teor vibratório doentio em energias mais rarefeitas. Procura a construção de novos valores espirituais, reestrutura a base da personalidade e do caráter. Já falamos sobre isto tudo. Então nós vamos adiante, vamos falar de sentimentos. Neste livro que aí está, perdão, não volta, não chamei você. Aí. Para evoluir, o espírito precisa estabelecer um planejamento reencarnatório pautado em escolhas coerentes com os seus vetores. Os vetores do sentimento. Analisar os pontos que implicam em quedas e dificuldades, especialmente aqueles ligados aos interesses egoísticos e ao campo mental. É bom dizer que quando nós preparamos um planejamento reencarnatório, automaticamente nós adensamos este planejamento da progressividade da esperança. Porque ninguém faz um planejamento reencarnatório para piorar ou para fazer coisas indevidas. Não. Todo planejamento reencarnatório que cada um de nós aqui exercitou é para crescer espiritualmente. Fizemos um planejamento para sermos melhores. Então, isto vem adensada a progressividade da esperança, a esperança de um amanhã melhor, a esperança de eu realmente conquistar isto que desejo, a esperança de eu lidar melhor com aqueles espíritos que eu ainda não consegui uma harmonia. Essa progressividade da esperança está adensada em nós. Agora precisamos saber aproveitá-la. Porque ninguém faz um planejamento reencarnatório para ser ladrão, para ser corrupto. Talvez aqueles... Perdão. Não é verdade? Ninguém faz um planejamento para ser violento, para matar, para roubar. De jeito algum. O planejamento é sempre para melhor. Né? Então vem adensada essa progressividade da esperança, justamente no sentido de nós conseguirmos mudar os sentimentos que temos. Eu não gosto de fulano, eu gosto de fazer desse jeito, eu vou continuar fazendo. Temos que mudar. Dar uma outra, direcionar melhor este vetor. Fazer com que ele tenha força naquele sentido. Aí vem a vontade. Entra a vontade falada por Leon Denis. Nós estamos agora no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no 19. No item 19. E vejam o que diz lá no Evangelho. Como desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, por vos julgardes bastante fortes para as suportar. Por que murmurar agora? Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, já sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória. O momento das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Aurélios Agostinho. O Agostinho da igreja, o Santo Agostinho. Está no Evangelho. Quantas vezes nós passamos por esse texto? E eu digo isso, vou repetir. Porque nesta encarnação eu não saí das casas espíritas e não vi ninguém me dando uma explicação mais profunda que agora a metodologia de Eurípides nos traz. Não vi. Não vi ninguém aprofundando o planejamento, falando em fato do espírito, em anterioridade. Está tudo no Evangelho. Nós passamos aí as obras da codificação. Mas é preciso estudar, penetrar, para poder tirar. Isto, está tudo nela. Está tudo. Mas nós não podemos nos deter nas letras. Temos que procurar, pesquisar. E na revista espírita, que está cheia de ensinamento. Eu estou olhando a hora. Eu vou sair até 1h30 mais ou menos. Né, dona Guilhermina?
Tá bom, obrigado. Pelos caminhos do entendimento do Espírito, esse livro é sensacional. E olha o que ele nos diz. Ao fazer seu planejamento reencarnatório, o Espírito elege os quadros mentais que devem ser iluminados pela verdade. Olha ela mais uma vez aqui. Quando isso não acontece, esses quadros perdem o brilho. O ser se entristece, observe o detalhe, ficando sujeito às várias influências provindas de seu próprio passado e das influências obsessivas. As influências provindas do próprio passado são justamente os hábitos que nós ainda guardamos. Está tudo na memória. E como a gente não se afeiçoa a realmente mais nos iluminarmos, esses hábitos criam força e energia. A gente acaba fazendo muitas vezes aquilo que não desejava, por força da energia que esses hábitos carregam ainda e estão em nós. A coisa é séria. E aí, evidentemente, o que surge? As influências obsessivas. Não tem como. E eles atacam mesmo. Eles atacam e atacam forte. Quando você está preparado e está procurando o melhor, você consegue rechaçar. Não são poucas as vezes que eles vêm junto a mim. Não são poucas as vezes, principalmente quando eu estou estudando, às vezes fazendo um trabalho ou outro, e de repente surge aquele pensamento indevido, sabe como é? Né? E eles aproveitam. Né? Mas como a gente está procurando fazer uma coisa melhor, estamos estudando, estamos pesquisando, estamos preparando uma palestra, preparando um estudo, a gente recebe a ajuda dos benfeitores espirituais. E as barreiras são criadas e eles não entram. Como eles não conseguem entrar aqui agora, nesse trabalho que nós estamos fazendo? Isso aqui está blindado. Isso aqui está blindado. Pela espiritualidade maior. Eles não vão entrar aqui para atrapalhar o nosso trabalho. Porque a espiritualidade sabe, nós estamos trabalhando um trabalho, ou nós estamos fazendo um trabalho para nós evoluirmos, para conhecermos mais. E toda casa espírita, nas sessões públicas, é assim. E aí, na reunião pública, um lá começa a dar xerique. Aí chega um médium que pouco entende, não estudou nada, começa a falar com aquela pessoa que está sentada na reunião pública, como se ele estivesse manifestando um espírito. Coitado. Na reunião pública não entra malfeitor para atrapalhar a reunião, não. É só ler. É só ler. Só ler. As obras estão lá. Tem um caso até bastante interessante no livro Amanhecer de uma Nova Era. Se não me engano é isso. Contado por Bezerra de Menezes. E é Bezerra que está fazendo o trabalho. Já vou ver o aparato que tinha protegendo aquela casa espírita para que não invadissem, porque tinha uma turma enorme querendo invadir a casa para criar problema. Não vai invadir, a não ser aquelas casas que estejam desajustadas, que eu conheço algumas. Não vamos falar nelas. Estou terminando, já vou terminar, dona Guilherme, não fique apressada não, tenha calma. Ambientação reencarnatória. É o campo, a estrada a ser vivenciada pelo espírito no plano denso. O seu enredo considera o fato do espírito que dá origem a um planejamento reencarnatório capaz de ser bem trabalhado, pois é elaborado considerando as capacidades éticas e morais da alma. Sem maiores detalhes, porque já falamos sobre isso, mas observaram? O planejamento e a ambientação reencarnatória é calcado nisso aqui. Então, ninguém nasceu no lugar errado, ninguém tem os obstáculos, os problemas e as coisas boas que não estejam dentro das suas possibilidades de aprimorar e de se melhorar. E de eliminar o que não presta. Porque tudo foi calcado dentro das condições éticas e morais daquele espírito. Pá, como vimos ali no caso da Anacleta, tudo dentro das condições dela. Ela se preparou. No plano, 30 anos para voltar naquela encarnação com aquela problemática toda. Ah, o esquecimento do passado, mas o esquecimento do passado não elimina as energias que nos envolvem. E nem provoca um esquecimento total. Não venha não, fique lá. Ah, ele parou ali. Ambientação reencarnatória. Olha só, essa é a nossa ambientação reencarnatória, pelo menos por um momento, né? Campo Grande. Isso aqui é uma foto de Campo Grande, lá do viaduto.
Casa espírita, a família, e aqui docilar. Nem sempre é doce, mas salgado também é bom. Né? Salgado também é bom. Salgado é melhor ainda, porque está resgatando tudo. Né? De repente doce, a pessoa se acomoda e não faz melhor. A ambientação reencarnatória oferece os meios mais adequados para que o espírito possa atender suas necessidades espirituais. Ela é um processo educativo de grande relevância. Já falamos isto, hein? A incompreensão da ambientação reencarnatória tem levado muitos espíritos a se afastar de seu planejamento reencarnatório. A ambientação reencarnatória é para o espírito uma grande oportunidade de progresso. Educação do contraste. O que é uma educação de contraste? Todos nós temos, hein? Isso faz parte justamente das injunções reencarnatórias. É a educação que promove no ser mudanças expressivas, íntimas, a partir dos contrastes. Que precisará vivenciar para transformar seus sentimentos. Os contrastes fazem parte das injunções reencarnatórias, aquilo que é imposto para você melhorar realmente. Irão favorecer o uso da inteligência na busca dos recursos que o espírito necessita perante sua ambientação reencarnatória. Lembraram ali dos recursos da inteligência, lá naquele slide do nosso querido Dr. Bezerra, quando ele fala amai um grão de areia? Que ele fala da domesticação? Lembram daquele final de texto? Está aí. Usar os recursos da inteligência na busca dos recursos que o espírito necessita perante a sua reencarnação. Então, inteligência é para ser usada. E qual é a inteligência que a gente precisa aqui? Angariar conhecimento. Os benfeitores espirituais nos amparam no desenrolar da ambientação reencarnatória. Porém, o espírito que rompe com o seu compromisso e a sua ambientação reencarnatória muda sua programação, arcando com as consequências dos desajustes que não estavam previstos para sua existência. Nesse caso, o espírito pode vir a perder o amparo dos benfeitores que iriam acompanhar o desenrolar de sua reencarnação e fique entregue às decisões tomadas pelo seu livre-arbítrio, o que pode lhe acarretar outros prejuízos. Temos visto muito disso. Pessoas, inclusive, que embarcam para o exterior pela ambição de ganharem mais dinheiro. Como se o dinheiro fosse ficar com eles para eles levarem. Então eles correm sérios riscos. Eu vou agora, visto isto aí, eu vou ler para vocês um pequeno trecho deste livro. Um pequeno trecho que tem algumas linhas. Olha só. A ambientação reencarnatória é amplamente estudada pelos espíritos que auxiliam no planejamento reencarnatório de um irmão, para ver quais são as possibilidades de auxiliá-lo, especialmente dentro da educação do contraste, para modificar o seu panorama mental e o campo de sua memória. Mais adiante, ele diz assim: eu quero anunciar que o título deste capítulo é A Destinação do Espírito, Brasil. O eixo do planejamento reencarnatório está fundamentado na ambientação reencarnatória e no grupo de convivência que exerce força determinante de progresso. Agora para todos nós. Reencarnar no Brasil é um rígido estímulo que motiva o espírito a amar a Deus sobre todas as coisas, passando a aprender a amar seu irmão, especialmente quando percebe suas múltiplas necessidades evolutivas, tanto físicas como espirituais. O espírito pode, por sua escolha, se distanciar do ambiente em que foi destinado a viver, e afastando-se, pode ocorrer o enfraquecimento dos liames que o ligam tanto à região que lhe foi destinada,
como a seu grupo de convivência, podendo, com isso, comprometer sua existência. Morar ou reencarnar na região sudeste é um desafio para o espírito, pois ele terá que enfrentar todos os desafios sociais, culturais, desenvolvendo sua inteligência para conseguir uma melhor aplicabilidade do conhecimento recebido. Nesse caso, podemos perceber que a região está ligada ao eixo reencarnatório do espírito. Ao compararmos as ambientações reencarnatórias dos espíritos que reencarnam em outras regiões, vamos perceber que ali ele trava outras lutas. Outras lutas, portanto, caso um espírito programado para viver numa região busque outras, enfrenta desafios que não faziam parte de sua programação. Esse afastamento, observem, esse afastamento pode pôr sua caminhada em risco, pois sente-se enfraquecido perante sua proposta existencial, especialmente no que se relaciona ao seu aprimoramento moral e intelectual. Então, agradeçamos a Deus aonde nos encontramos, agradeçamos a Deus por tudo que nos acontece, agradeçamos a Deus pelos obstáculos, por tudo, enfim, que se passa ao nosso lado. E procuremos sempre fazer o melhor, aproveitando tudo isso para o aprimoramento espiritual. Não podemos perder esta chance. Estou terminando, estou no epílogo. Que pena. Eu propus ficar aqui até 3 horas da tarde, mas a dona Guilhermina não deixou. Não, porque aí a gente podia ver tudo mais em detalhes. Né? Poderíamos almoçar, tirar soneca, não. Continuar até... Vamos ao epílogo, que diz muito para nós. E nós temos ali o nosso querido Kardec. Né? Entre os que adotam as ideias espíritas, há, como sabeis, 3 categorias bem distintas. Isto nos fala Kardec. E neste livro que aqui eu vos apresento, que você já conhece com certeza. Viagem Espírita, pouco lido, pouco vistoriado. Né? A gente esquece Kardec. E ele é o codificador. Ele foi o espírito escolhido por Jesus para reencarnar e receber a matéria. Kardec tem uma sapiência que nós desconhecemos. Coisa séria. E nessa viagem espírita, nesse livro, ele conta muitas das coisas que aconteceram nas suas viagens, né? E que ele teve que lutar contra. Porque o que hoje, de repente, nós enfrentamos de forma contraditória, naquela época era muito pior. E Kardec foi ali. Desde que começou, todos sabemos disso, não? Vamos ver as 3 categorias espíritas ditas por Kardec. Os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma consequência moral. Está cheio por aí, né? Tem gente que só quer ver fenômeno. Fenômenos estão acabando, não precisamos mais disso não. O planeta Terra vai acabar isso. Está acabando já, para quê? Não precisa. Todos nós já conhecemos, já sabemos o que acontece, não é verdade? Aí vem a segunda classificação. Os que veem o lado moral, mas o aplicam aos outros e não a si próprios. Que mensagem linda. Essa mensagem serve para ela. Para mim, é para ela. Ela deveria estar com essa mensagem. Que coisa. Tudo que nos chega à mão, não nos chega por acaso. Se a mensagem chegou na tua mão, ela é para você. Procura ver o que ela está te dizendo. Não é para o outro, não. Se fosse para o outro, chegava na mão dele. Depois você pode até comentar com o outro, para tentar ajudá-lo também, se for o caso. Mas se ela está na tua mão, primeiro é para você. Os que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Falávamos isto quando falávamos de verdade. O esforço que a gente tem que fazer. Está aí. Essa é a terceira classificação de Kardec. E ele diz mais.
Estes, vós bem sabeis, são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. E digo mais, a metodologia de Eurípides Barçanufo está calcada nisto, para nos transformar em espíritas cristãos. Porque tem muitos espíritas que não são cristãos. Aliás, a gente vê isso dentro das casas espíritas, até com dirigentes. Não tem nada de cristão. Eles têm a casa espírita para eles. Eles querem para eles fazer e colocarem as ideias dele, como nós já vimos ali. Isso não é cristianismo. Nestes, a lucidez se faz e progride. É aqui que nós precisamos nos encaixar. E é para isso que nós passamos essas informações. Eu estou as aplicando todas elas em mim mesmo, com certeza. Faço um esforço incrível, mas faço. Faço porque sei que estou sendo beneficiado. E posso dizer mais para vocês, porque não me custa falar desta vivência. Depois que nós conhecemos tudo isso, dessa maneira, que passamos todo esse período dentro da doutrina espírita, estou com 74 anos, né? E a maior parte do período que passamos, não conseguíamos ver tudo que conseguimos ver depois que procuramos estudar por essa metodologia de Eurípides Barçanufo. Ela abriu, assim, uma visão ampla. E vou dizer mais, eu consegui me modificar. E até então eu não havia conseguido. Nada havia me tocado mais profundamente. Então, se eu passo isso para vocês, eu passo com sentimento de causa. Sabe? Porque eu senti isto e sinto isto. E a cada dia procuro fazer mais. A minha esposa ficou admirada, disse, ele está virando anjo. É verdade. Estou falando verdade. Então, eu gostaria muito que todos vocês pudessem se empenhar em conhecer mais essa metodologia. Ou até, quem sabe, de repente, formarmos um pequeno grupo de estudo. Né? Formarmos um dia um pequeno grupo de estudo e passarmos a estudar mais profundamente a partir de toda a literatura que temos já a respeito. E a literatura base é a codificação, não tem como fugir disto. Vocês viram tudo que apresentei ali. Muito bem. E para terminar, um poema de Eurípides, feito no dia 18 de janeiro de 1914. Esse poema foi feito nesta data, 1914. Vejamos. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. As leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus,
Reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Eu desejo muita paz para todos, que possam desenvolver essas informações que eu procurei passar da forma mais simples possível, porque assim também que eu me considero. Eu espero que essas informações realmente possam promovê-los na estrada em que estão inseridos, a modo de que o amanhã possa ser uma manhã de luz e de aromas que possam elevar a espiritualidade maior. E plagiando Divaldo Pereira Franco, obrigado, senhores.